a paz, queridos, tudo bem? Graças a Deus porque nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma aula que nós vamos estar iniciando do Rota 66, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Vamos estar iniciando a aula de número 18. Aqui quem fala contigo é o Bispo Cláudio Gonçalves. Lembrando mais uma vez que qualquer dúvida que você tiver, deixa aí a sua dúvida no link aí, tá, da descrição do vídeo, que nós estaremos, na medida do possível, tentando tirar a sua dúvida, tá ok? Vamos lá, nós aprendemos na aula passada acerca da aprovação e a aprovação de Deus. Deus, ele pede o filho da promessa a Abraão e Abraão entrega o seu filho. Agora vamos ver o cenário que está acontecendo neste momento. Depois de tudo isso que Deus pede, agora nós vamos estudar sobre a morte de Sara. A morte de Sara. Eu já vi muitos estudos também, pessoas dizendo que Sara ficou sabendo, e quando Sara ficou sabendo que Abraão ele iria matar o seu filho, Sara ficou muito triste e morreu. Mas isso tudo é cogitação. Eu não acredito também nisso não, porque Sara também é uma grande mulher de Deus, acreditava também na fé ali de Abraão. Então ela morre com 127 anos. Então você observa que ela teve Isaac com 90. Com 90 anos ela teve Isaac. Abraão tinha 100. Ela tinha 10 anos a menos. Então aqui Isaac tinha 27 anos. Isaac ficou muito triste com a morte da sua mãe. E tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então ela morreu na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Capítulo 23, versículo 1 até o versículo de número 2. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então ele foi e sepultou ela ali naquela terra de Canaã. E vamos ver o que vai acontecer agora. Nós observamos que aqui Hebrom é o local onde que ele sepulta na terra de Canaã. Aqui está Sodoma e Gomorra, Zoar, que nós já estudamos, onde ele peregrinou aqui, sendo nômade em Siquém, Betel. Lembra que ele fez um altar aqui, quando ele passou no capítulo 12, 13, 14, 15 de Gênesis, e depois ele foi para Hebrom, e ele também montou um altar aqui, e agora este local é o local também onde ele sepulta a sua esposa, também aqui neste lugar. Depois da morte, Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então ele vai e faz esse juramento com Eliezer. Mas qual é o sentido deste juramento? Põe a tua mão debaixo da minha coxa. Fala que coloca a mão perto do órgão reprodutor. Por que perto do órgão reprodutor? Colocar a mão sobre a coxa era atitude solene, significando que o juramento, se fosse violado, os filhos, os que ainda não tinham nem nascido, vingariam o ato se tivesse alguma deslealdade naquele pacto ali. Então a ideia era séria. Quando eles faziam este pacto, que nós vimos também, aquele pacto do capítulo 15 de Gênesis, que era colocar os animais um de frente do outro, cortado, que aliança significa cortar. Agora eles vão fazer um outro pacto aqui de uma forma diferente, em épocas diferentes,
equivale à mesma maneira. Então o sentido é este, perto do órgão reprodutor. Porque colocar a mão sobre a coxa era atitude solene, significando que esse juramento se fosse violado, né, os filhos que nem tinham nascido ainda, que estavam ali ainda na órgão genital ainda, então nem tinha nem nascido, vingaria o ato se tivesse alguma deslealdade entre uma das partes. Então era um pacto muito sério. Agora vamos lá, a pergunta é: Isaac e Rebeca dão base para viver juntos sem casar? Quando nós observamos essa parte aqui de Isaac e Rebeca, que Rebeca veio, adentrou ali com Isaac e teve relação sexual, parece que foi uma coisa supérflua que aconteceu, que isso também dá base para que possa juntar. Mas vamos estar estudando aqui. Vamos estar estudando aqui. Olha o que diz a palavra aqui em Gênesis 24, 67. 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Interessante que a gente olhando este versículo, parece que ele foi lá e buscou esta moça entrou até ali a sua tenda e teve relação com ela e acabou. Vamos observar que não foi bem assim. Todo casamento tem a sua formalização. Tudo tem a sua formalização. Vamos ver este casamento e a formalização deste casamento, como que foi conduzida para que Deus pudesse ali verdadeiramente estar abençoando. Porque este servo de Abraão, ele faz um voto com Deus, e ele, quando ele chega naquela região, ele fala com Deus: Deus, se realmente essa moça é a moça que o Senhor quer que eu leve para o meu Senhor, então ele fez um voto ali, que esta moça venha ter esse poço e dá água a beber os camelos, não somente a mim, mas também aos camelos. Aí chega esta moça e faz o que ele tinha pedido para Deus ali. Então tudo teve uma formalização e também uma confirmação, não só formalização, mas confirmação que Deus estava no negócio e confirmação que aquilo realmente era um casamento que estava no coração de Deus. Então todo casamento tem que primeiro ter também a confirmação de Deus e depois da confirmação de Deus também a formalização, que todo casamento tem a sua formalização. Hoje nós vemos que um casamento, para ser formal, tem que ir a um cartório, ter o registro de casamento, tem tudo uma formalização. Mas vamos ver como foi essa formalização. Foi assim: quem foi o procurador deste casamento? Foi este servo, Eliezer. Ele foi o procurador, ou seja, aquele, quando Abraão fala: você vai eu vou dar uma procuração para você, e você vai até lá, e você vai fazer assim, 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 assim. Então, é como que esse servo fosse o procurador de Abraão. Já que Abraão não podia ir até lá, ele pede para esse servo ir com esta procuração e com esta petição também, para que trouxesse uma mulher para seu filho. E depois tem a entrega de presentes. Quando ele chega lá, ele entrega os presentes, não somente também para a moça, mas também ele entrega os presentes para os pais, até mesmo para o irmão da moça, também ele entrega este presente. Que este presente, o que é um presente? É um dote. Todo casamento deveria dar o dote para o pai da moça. Aquele dote é algo que daria para a esposa como uma compensação. Compensação. Então ele estaria também levando estes presentes, que eram pedras preciosas, que era ouro que estava levando ali, como esse dote, como um presente para a família ali, também como compensação. O que ele estava levando mais? A permissão da família. Essa formalização teve a permissão da família. Não só o pai, ele permitiu, também a mãe permitiu, e também a moça permitiu, também o irmão permitiu. Então teve que haver uma
permissão, não é somente chegar lá, pedir para o pai da moça, o pai da moça mandar, a moça. Então teve todo esse tipo de formalização. A moça também, ela diz sim no capítulo 24, versículos 57 e 58, quando ela foi indagada sobre essa questão dela casar com Isaac, ela diz sim. Então teve tudo isso para que pudesse formalizar o casamento. Então esse casamento não foi apenas ela entrar numa tenda e chegar até Isaac, entrar na sua tenda e como que ele tivesse apenas se juntado ali. Não. Teve todo um ato, toda uma formalização para aquele casamento. Então isso aqui não dá base. Não dá base para que as pessoas possam apenas se juntar, né? Mas que tenha que ter toda a formalização devida. E neste casamento aqui não foi diferente. É interessante. É interessante quando nós lemos a Bíblia assim meio superficial e quando nós vemos os detalhes, tudo que está escrito para ensino nosso foi escrito. Então existe sempre uma resposta para cada pergunta, para cada ponto de interrogação, sempre tem um ponto final, sempre tem uma resposta para cada ponto de interrogação que tem na Bíblia. Pode ter certeza disso. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia sempre tem uma resposta para cada pergunta. Então vamos lá. Nós vemos aqui que Terá teve Abraão, teve Naor e teve Arã. Observamos que Arã é pai de Ló. Arã morreu, seguiu com Terá e Abraão. Foram até a terra de Arã e ali Terá morreu. Então vamos ver a origem aqui desta moça. Vamos lá, a origem. Abraão teve Isaac. Naor teve Betuel. Betuel teve 2 filhos, Labão e Rebeca. Nós vemos que Isaac, ele casa com Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca era prima de 2º grau de Isaac. Por que é importante a gente saber disso? É muito importante a gente saber disso para a gente entender melhor os conceitos da Bíblia. Porque se a Bíblia ela deixa todos esses conceitos para esclarecimento nosso, mas muitas vezes temos preguiça de estar aprofundando mais na palavra. E esse estudo eu trago desta maneira para que nós possamos entender um pouco mais, sabe? É mais interessante e menos complicado, né? A Bíblia nunca é complicada, mas às vezes tanta gente acha tão complicada a Bíblia, mas a Bíblia é muito fácil e nós que somos complicados. E vamos ver aqui, depois que acontece tudo isso, o casamento, ele também precisa de um casamento. E o que acontece? Abraão casa de novo. Abraão vai casar de novo. Depois de todos esses acontecimentos, a sua esposa morre, o seu filho casa, ele está sozinho e ele vai casar de novo. Abraão e Quetura tiveram 6 filhos. Interessante que teve mais 6 filhos. E os filhos são Zirã, Jotsã, Medã, Midian, Isaac e Suá. Gênesis capítulo 25, versículo de número 2. Vamos ver aqui. Abraão com Agar teve Ismael, que são ismaelita. Abraão com Sara teve Isaac, que Isaac teve Jacó, que teve os israelitas. Agora com Quetura, ele teve esses filhos, mais 6 filhos. Mas eu quero destacar aqui Midian, que nós vamos ver falar muito desse povo aqui, Midian. A gente vai ver falar muito dos midianitas, que foram também pessoas que estiveram sempre no encalço dos judeus. E quando nós chegarmos em umas passagens bíblicas que falar de Midian, a gente sabe que foram também aqui da descendência de Abraão, mas com Quetura. Vamos lembrar aqui dos midianitas também, quando os midianitas estavam afligindo ali em Juízes o povo de Deus. E eles estavam afligindo muito o povo de Deus na época de Gideão.
ele estava sendo afligido pelos midianitas. E nós vamos ver lá em Juízes. Vamos lá. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Interessante que Abraão aqui, ele está preocupado com o futuro. Ele está preocupado com a mistura. Então, o que ele faz aqui? Ele dá tudo que possui a Isaque. Então, ele separou aqui também os seus bens para que após a morte não desse problema também. Então, ele dá tudo que possui a Isaque. E também, ele dá aqui para os filhos das concubinas. E deu presentes para eles. Então, que o grande problema de Abraão aqui, que ele ainda em vida, ele separou aqueles filhos que ele tinha, com todos os filhos que ele tinha, com as suas concubinas, separou de Isaque, porque sabia que Isaque era o filho da promessa. E separou e enviou à terra oriental, ou que eles ficassem na terra que Deus prometeu. E os outros filhos, eles saíram nômade para outras terras, os filhos de Quetura e todos os outros filhos que Abraão tiveram. Então a preocupação dele aqui já é resolver o problema antes que ele morresse. Deus aprova que o homem tenha mais de uma mulher? Agora, se ele casa de novo com Quetura realmente, depois que Sara morreu, mas existe uma aprovação? Claro que não, nós sabemos que no princípio Deus criou homem e mulher, quando nós já estudamos muito sobre isso, e Deus não tem a aprovação da bigamia nem da poligamia, e todos os homens que tiveram bigamia ou poligamia tiveram grandes problemas, ainda que nós não vemos Deus ali corrigindo, mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então existe a narrativa e também a normativa. Existe texto narrando, instruindo, mas não está instruindo para que nós devemos fazer aquilo. Então texto que está descrevendo, mas não está dizendo que aquilo é uma norma. Quando Deus ele mostra para nós alguns textos de homens de Deus que casando de novo, e entrando a concubina, está apenas narrando ali um fato, mas não está ali dizendo que aquilo é uma norma para que nós possamos ou pudéssemos até acontecer. Muitas pessoas leem a Bíblia para achar brecha, para achar alguns fatos que possa realmente dar apoio para a sua vida imoral. Mas isso não é. Quando a Bíblia diz aqui, a Bíblia está narrando um fato, não está instruindo e não está dizendo que isso seja uma norma para que nós possamos fazer. Então nós sabemos que tem texto que descreve, são texto descritivo, não são normas para nós. E nós sabemos que existem princípios que Deus deixou e existem mandamentos. Quando a Bíblia diz que Moisés dá um mandamento ali que podia dar carta de divórcio, mas Jesus disse que princípio não foi assim. Então existem princípios, existem mandamentos, existe descrição e existem normas. E nós temos que entender o que o está descrevendo e nós temos que entender e separar das normas. E nós temos que entender o que é mandamento e o que é princípio divino. Tem muitos mandamentos que nós vemos que não é nem princípio. E nós devemos saber o que é princípio, o que Deus tem de princípio para nós. Olha para você ver aqui. O princípio é: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, Deus falando para os reis: não multiplicar nem mulheres, para si mulheres, para que seu coração não desvie, nem multiplicará para si ouro. Deus falando para os reis, mas o próprio Davi, o próprio Salomão multiplicou mulheres, multiplicou prata, multiplicou ouro. Então, e você não vê assim Deus cobrando mais. Por quê? Está na descrição que está descrevendo que eles tiveram, não é norma para nós. Porque nós vemos que princípio é: não multiplicará mulheres, para que Deus sabe que as mulheres poderiam desviar o coração deles. E também não só mulheres, mas também a prata, o ouro.
O problema não está na prata, o problema não está no ouro, mas quando nós colocamos o coração na prata e quando nós colocamos o coração no ouro, nos bens materiais que temos. Por isso que a Bíblia diz que esse ajuntamento de prata e ouro, e essa combinação de prata e ouro sempre vem em mulheres, e os maiores tombos os maiores homens de Deus foi por esta razão. Por isso que Deus fala desta maneira, né? Eu espero que você tenha entendido e que esta aula, você também tem tirado muito proveito desta aula. Eu creio que sim, né? Que Deus abençoe. Eu aguardo você na próxima aula, a aula de número 19. Nós estaremos junto ali, se Deus quiser, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.